Olá, tudo bem? Me chamo Alex Moleta, sou escritor, dramaturgo, roteirista e produtor de conteúdo sobre audiovisual. Já escrevi diversas peças de teatro, contos literários, história em quadrinhos, roteiros para curtas, médias e longas metragens e também webséries e séries de TV. E nesse encontro aqui nós vamos refletir sobre a escrita criativa e sobre como podemos criar e desenvolver boas histórias. Partindo da minha experiência criativa, eu convido a você a refletir sobre esse tema junto comigo. Vamos nessa? Bom, a primeira vez que eu fui ao teatro foi em 1992 e eu fui assistir a peça Ações Ordinárias com Luiz Gustavo e a Elizabeth Savala. Confesso que eu fiquei impactado. Eu trabalhava como técnico eletrônico numa indústria química e estava prestando vestibular para engenharia em Santos, São Paulo. Nunca tinha ido ao teatro. O fato de eu assistir uma história sendo contada ao vivo, ali no palco, mexeu comigo. Na semana seguinte, eu fui assistir outro espetáculo, Paraíso Perdido, com o grupo Teatro da Vertigem e direção de Antônio Araújo, que estava em cartaz no subsolo da Igreja Santa Efigênia em São Paulo. Resultado: na semana seguinte, eu me matriculei numa escola de teatro e disse para mim mesmo: é isso que eu quero fazer de agora em diante. Até aí, eu não sabia que meu desejo não era ser ator, eu só sabia que eu queria contar histórias como aquelas que eu tinha visto no palco. Foi quando, já fazendo o curso de ator, eu li a peça O Santo Inquérito de Dias Gomes. Com 21 anos, eu também nem sequer tinha lido uma peça de teatro, mas foi lendo o texto de Dias Gomes que eu percebi, que eu entendi que o que eu queria mesmo era escrever. Vou ler para vocês aqui a fala de abertura da peça O Santo Inquérito de Dias Gomes. Vou ler aqui o personagem do Padre Bernardo, que por coincidência foi o personagem que eu fiz quando eu estava na escola de teatro. Aqui estamos, senhores, para dar início ao processo. Os que invocam os direitos do homem acabam por negar os direitos da fé e os direitos de Deus, esquecendo-se de que aqueles que trazem em si a verdade têm o dever sagrado de estendê-la a todos, eliminando os que querem subvertê-la, pois quem tem o direito de mandar tem também o direito de punir. É muito fácil apresentar esta moça como um anjo de candura e a nós como bestas sanguinárias. Nós que tudo fizemos para salvá-la, para arrancar o demônio do seu corpo. E se não conseguimos, se ela não quis separar-se dele, de Satanás, temos ou não temos o direito de castigá-la? Devemos deixar que continue a propagar heresias, perturbando a ordem pública e semeando germes da anarquia, minando os alicerces da civilização que construímos, a civilização cristã? Não vamos esquecer que, se as heresias triunfassem, seríamos todos varridos, todos, e não teríamos conosco a piedade que reclamam de nós. E é a piedade que nos move a abrir este inquérito contra ela e a indiciá-la. Apresentaremos inúmeras provas que temos contra a acusada. Essa daqui é a fala de abertura da peça O Santo Inquérito. Dias Gomes narra a história de Branca Dias, uma portuguesa cristã nova que veio com a família para o Brasil e foi julgada e condenada pelo Tribunal do Santo Ofício em Pernambuco no século XVI. Mas o fato é que Dias Gomes escolheu narrar essa história no momento em que havia uma forte repressão de pensamento e expressão durante a ditadura militar da década de 70 no Brasil. O texto também fala sobre outras questões, mas a repressão de pensamento fica bem evidente nessa peça. Assim, a peça ganhou um peso muito maior dentro desse contexto e se tornou uma voz importante para a época. Por isso, nós começamos o nosso papo aqui fazendo as seguintes perguntas. Você já se perguntou por que quer escrever? O que realmente te motiva a escrever? Quais são os seus interesses? Quais histórias você deseja contar? E o importante, para quem você deseja narrar? Por que você precisa escrever esse texto ou qualquer texto? Pense nisso antes de começar a escrever. A sua motivação, o seu desejo de falar sobre algo, vai te dar mais determinação e propriedade para escrever. Escreva sobre o que de alguma forma lhe incomoda. Use o incômodo como motivação.
porque nesse caso você vai escrever por necessidade e isso vai fazer total diferença. Antes de escrever uma só palavra, tenho de elaborar minuciosamente o personagem na mente. Tenho de penetrar até o mais recôndito de sua alma. Parto sempre do indivíduo. A encenação, o conjunto dramático, tudo isso vem naturalmente e não me causa qualquer preocupação. Logo que eu esteja certo do indivíduo em todos os seus aspectos da sua humanidade. Tenho de fixar também o seu exterior na minha mente, até o último botão de sua blusa, como anda, como se senta, seu comportamento, qual o som de sua voz. Esse é um pequeno depoimento do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen sobre o seu processo de criação. Se você por acaso não conhece a obra desse autor, vale ler algumas de suas peças. Casa de Bonecas, Peer Gynt, Inimigo do Povo, Pato Selvagem, entre outras. Para quem gosta de dramaturgia e para quem procura uma escrita criativa, é imprescindível ler os clássicos. Ler os clássicos do teatro, da literatura, da poesia, assistir a filmes, assistir peças de teatro, espetáculos de dança, música e tudo mais. Você precisa conhecer as obras clássicas e também as obras modernas, mas nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Agora, olha que interessante o que o autor diz. Antes de escrever uma só palavra, eu tenho de elaborar minuciosamente o personagem na minha mente. Tenho de penetrar até o mais recôndito de sua alma. Parto sempre do indivíduo. Se a gente partir do princípio de que não existe história sem personagem, a criação do personagem se torna um dos elementos mais importantes da sua escrita. Se fosse para eu dizer aqui onde você pode começar a desenvolver a sua história, eu diria para você começar investigando quem é o seu personagem protagonista. Quem é essa pessoa? Comece a se perguntar e a procurar as respostas básicas. Quem é seu protagonista? O que ele faz? O que ele deseja? De onde vem e para onde vai? Qual é, por exemplo, o sentimento que seu personagem cultiva? É uma pessoa bondosa, raivosa ou rancorosa? Percebe que um sentimento pode lhe dar traços importantes da personalidade do seu personagem? Outra coisa, qual é o universo que ele pertence? O que impede esse personagem de conseguir o que deseja? Como o seu protagonista é fisicamente? O seu personagem vai mover a sua história para frente, vai agir e reagir, vai interagir com outros personagens e vai cumprir uma trajetória. Vamos ver um exemplo do que eu estou dizendo aqui, analisando o personagem de uma das peças do autor Henrik Ibsen. A peça é Inimigo do Povo. E o protagonista é o Dr. Stockman, um médico sanitarista que quer denunciar problemas de contaminação nas águas da estância termal da cidade. Ele é funcionário da prefeitura, em que o seu irmão é o prefeito e não quer interditar a estância por conta de uma crise econômica que pode causar à cidade. O conflito está estabelecido e os personagens apresentados. Vamos ver direitinho aqui. Quem é o personagem protagonista nesse caso? É o Dr. Stockman, que é um médico com fortes princípios éticos. E o que ele faz e qual universo pertence? É um funcionário público sanitarista e trabalha na gestão em cargo de confiança, cujo irmão é o prefeito da cidade. E o que esse personagem deseja? Bom, ele está determinado a impedir que a população se contamine com as águas da estância termal da cidade. E o que impede esse personagem de conseguir o que ele deseja? O seu próprio irmão, que como prefeito não quer interditar a estância termal da cidade por motivos obviamente econômicos. Podemos entender, do ponto de vista da criação, que personagem é aquela pessoa que age. Portanto, é uma das premissas básicas para se criar uma história, é a de que o seu personagem precisa agir, precisa tomar decisões difíceis para enfrentar ou fazer coisas que as pessoas normalmente pensariam duas vezes. Personagens precisam trazer humanidade, ter conflito, dúvidas, medo, mas o seu personagem também não precisa ser uma máquina. Personagem precisa trazer humanidade, ter conflito, dúvidas, medo. O que diferencia ele dos demais é sempre a coragem. Mesmo com medo, ele age com o coração, ele encara os desafios. E coragem é isso, agir com o coração.
Então, não crie um personagem totalmente destemido. Crie um personagem com medo, mas que ele vá lá e faça. Existem diversas maneiras de você começar a desenvolver a sua história. Mas se você tiver dificuldades em por onde começar, eu sugiro que você experimente começar pelo protagonista, pelo personagem principal da sua história. Investigar quem é esse seu protagonista vai te ajudar a descobrir outros elementos essenciais que a sua história precisa ter. A pesquisa e as referências que você fizer ou trouxer para a sua criação vai ter impacto direto na ambientação da sua história. Esse universo de história que você pretende criar vai depender do tipo de pesquisa que você vai fazer. Lugares, ambientes, pessoas, notícias, objetos, vestuários, costumes. Como é esse universo que você imagina para a sua história? Comece a fazer uma boa pesquisa. As fontes para essa pesquisa podem ser as mais variadas possíveis. Você pode procurar referências em noticiários, na literatura, cinema, teatro, poesia, na música. Procure por referências. No momento em que você se deparar com uma referência que dialogue com o que você procura, o seu processo criativo já vai começar. E se você souber qual é o tema e quem é o seu protagonista, pesquise o que já foi feito sobre esse tema. O que já foi dito sobre o que você pretende dizer. É muito bom que você também pesquise obras que já tenham sido feitas, baseadas no mesmo tema que você quer produzir agora. Muitas pessoas podem achar que isso influencia a criação, que isso vai tirar a sua objetividade, mas eu imagino que ler as obras que já foram feitas, principalmente os clássicos, vai ajudar você a não escrever algo que já foi escrito. Porque muitas vezes a gente imagina que a gente está criando algo original e a gente pega a obra de Guimarães Rosa, tá lá. A gente pega a obra da Clarice Lispector, tá lá. A gente pega outros autores e o que nós queríamos escrever está lá. Então estude essas referências, pesquise, veja tudo que já foi dito antes. A pesquisa dentro de um processo criativo tem uma importância enorme porque ela vai trazer um repertório de fatos, imagens, personagens, experiências e reflexões para você. A pesquisa te dá a oportunidade de escolher os caminhos que você vai seguir. Pesquisando o universo da história, você pode chegar a conclusões e a tomar decisões de criação do tipo, minha história vai tratar de um conflito entre economia versus saúde. Então meu protagonista vai ser um médico sanitarista. Se você fizer uma boa pesquisa, você pode chegar a essa conclusão mais rápido. Essa investigação é fundamental para a criação de um universo imaginário na cabeça do autor. Também ajuda a montar peças de um quebra-cabeça formado pelo seu protagonista, inserido em um cenário, inserido em um contexto. Se você decidir que sua história não se passa no aqui e agora, se ela for uma história que acontece no passado ou no futuro, o processo de pesquisa vai ganhar ainda mais importância. Nós, quando pensamos em escrever uma história, seja ela qual for, precisamos partir do princípio de que não conhecemos nada sobre o assunto. E na grande maioria das vezes não conhecemos nada mesmo. É durante esse processo de pesquisa que nós passamos a ter certa noção do tamanho do problema que nós arranjamos ao querer contar essa história. E isso é muito bom. Na medida em que avançamos nessa investigação, vamos ganhando propriedade, vamos ganhando credibilidade para desenvolver o personagem, a estrutura e depois o texto. Sempre que você escrever uma história e não estiver certo sobre o que exatamente você quer escrever, defina um tema e inicie uma pesquisa. Tenha certeza de que esse processo lhe trará várias ideias e pesquise sempre. Isso tem funcionado para muitos autores e também funciona para mim. A pesquisa faz a gente descobrir novos aspectos, novas perspectivas de uma história que a gente está querendo contar. Então, se você quer fazer um projeto com propriedade, pesquise. Universo da história, ou o conjunto de todas as coisas que existem em um determinado lugar. Pense comigo, digamos que sua história vá narrar a construção de uma usina hidrelétrica que está prestes a inundar o vilarejo no interior do Brasil. Temos aí de elementos o próprio lugar, no sertão, temos agentes do governo
empresas estatais, fazendeiros, uma população formada por pessoas simples que vivem do cultivo e da pesca próximos ao rio. Agora coloque essa mesma história acontecendo no Rio de Janeiro, no Brasil colônia, no século XIX. Teremos então a vontade do imperador de construir um grande lago artificial, teremos nobres do governo, vice-reis, teremos aí as companhias imperiais, senhores de engenho e uma população formada por escravizados, escravos libertos, sertanejos que vivem do cultivo e da pesca. O que muda nessas duas histórias? É o universo. Um está no presente e o outro no passado, mas as duas possuem geografia, sociedade, cultura e costumes muito diferentes. Nesse caso, estamos criando um universo com um recorte no tempo. Nós também podemos pensar um universo com recorte no espaço. A mesma história pode acontecer ou num grande centro urbano ou talvez num vilarejo distante aí no Brasil profundo. Nesse caso, a história pode ser a mesma, mas os recortes de universo trarão temas com diferentes pontos de vista e de realidades. A escolha do universo ficcional faz muita diferença dentro do processo de criação. Por isso, pensar em qual é o universo de seus personagens, em qual é o universo que eles vão existir, muitas vezes determina quais referências de pesquisa você vai precisar buscar. Mas qual a importância do local e do ambiente para se criar um universo ficcional? Cada lugar possui um ambiente específico. Eles nos proporcionam elementos de universos completamente distintos. Em cada universo proposto, nós encontramos um ecossistema de personagens. Vamos a um outro exemplo aqui. Se você determinar que sua trama vai se passar numa delegacia de polícia, teremos de cara aí um ambiente de tensão social, um ambiente de conflitos, onde ocorrem investigações, confrontos, crimes e violência. Qual seria o ecossistema de personagens desse universo? Delegados, jornalistas, políticos, investigadores, investigados, traficantes, assaltantes e vítimas, parentes dos assaltantes, parentes das vítimas. Então isso aqui é só por cima. Olha só a quantidade de personagens que a gente vê apenas por uma análise superficial, fazendo um recorte de espaço ou no tempo. Voltando aqui para o ambiente da delegacia, nesse ambiente criminal, você já tem um rol de personagens possíveis para ajudar a narrar sua história que fazem mais sentido nesse universo. O mesmo acontece se você decidir que sua trama vai acontecer num terminal rodoviário. Vamos supor um ambiente bem agitado, cheio de chegadas e partidas e de pessoas em trânsito, convivendo com um ecossistema de personagens que sobrevivem de atividades que acontecem ali. A sua história poderá ter como personagens, no caso de um terminal rodoviário, a gente poderia ter motoristas, bilheteiros, fiscais, seguranças, vendedores ambulantes, passageiros, acompanhantes, parentes dos passageiros, etc. Esse, por exemplo, é o universo do filme Central do Brasil, dirigido pelo Walter Salles. Pense bem em quantas possibilidades existem só imaginando o universo em que seu protagonista vai estar inserido. Se a gente fizer isso, a gente vai levar em conta que cada universo desse possui regras sociais e códigos de conduta. Também possui costumes públicos e particulares. Agora, se a sua intenção é criar um universo ficcional de fantasia, ou seja, uma realidade que não existe, além de se preocupar com o local, o ambiente e o ecossistema de personagens, você precisa também criar as regras para esse novo universo. E essas regras incluem algumas perguntas. Pensar em como esse mundo surgiu, que tipo de governo esse universo possui, quem tem poder nesse novo lugar, no que as pessoas desse universo acreditam, qual é a religião, quais são os perigos desse universo para os personagens. Apenas observe as grandes histórias de ficção. O que você sabe sobre o universo de Star Wars na jornada de Luke Skywalker? Como somos apresentados ao mundo de Hogwarts na história de Harry Potter? O que nós aprendemos sobre a Terra-média na saga do Senhor dos Anéis? O que todas essas histórias têm em comum é que são universos muito bem construídos, com regras claras, um ambiente muito bem apresentado, com um ecossistema de personagens que fazem sentido para a história. Portanto, quando você pensar uma nova história, dê importância para a criação desse universo.
Vamos falar sobre conflito. Tem uma frase da escritora Conceição Evaristo que diz: "Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer." Se você ainda não conhece a obra dessa grande escritora brasileira, vale muito a pena conhecer. Seus romances Ponciá Vicêncio, Becos de Memória, livros de contos como Em Submissas Lágrimas de Mulheres e Olhos d'Água, sua obra é carregada de fortes críticas e mostra um Brasil duro e sem véus. E vale muito a pena conhecer a obra da Conceição Evaristo. Voltando a falar sobre conflitos, vamos voltar à frase dela. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Essa frase da Conceição Evaristo é carregada do que podemos chamar de conflito por excelência. A partir dela, podemos construir toda uma trama e sustentar personagens e histórias. Vejamos um outro exemplo. Desta vez eu vou pegar aqui o prólogo de abertura da peça Romeu e Julieta de William Shakespeare, um autor que, se você não conhece, por favor, vá conhecer a obra de William Shakespeare. Se você quer escrever sobre personagens, dramaturgia, desenvolver boas e grandes histórias, precisa conhecer esses autores clássicos também. Vou ler aqui somente o prólogo de abertura da peça. Cena: Verona e Mântua. Prólogo. Na bela Verona, onde situamos nossa cena, duas famílias iguais na dignidade, levada por antigos rancores, desencadeiam novos distúrbios, nos quais o sangue civil tinge mãos cidadãs. Da entranha fatal desses dois inimigos, ganharam vida sob a adversa estrela dois amantes, cuja desventura e lastimoso fim enterram com sua morte a constante sanha de seus pais. Os terríveis momentos de seu amor mortal e a obstinação do ódio das famílias, que somente a morte de seus filhos pode acalmar, serão durante 2 horas o assunto de nossa representação. Nesse prólogo, já nos apresenta o conflito dos protagonistas e a situação dramática principal da história. Um casal de adolescentes, filhos de famílias poderosas e rivais, se apaixonam e precisam viver essa paixão. Há conflitos por todos os lados. As histórias ocidentais, concentradas na figura do herói como estrutura principal, precisa de conflito para fazer a história andar, para dar continuidade de ação e causar interesse no público. O conflito motiva o protagonista e prende a atenção do público, por isso que o conflito é tão poderoso. Como a gente viu nesse prólogo aqui de Romeu e Julieta, a situação dramática causada pela paixão dos filhos de famílias inimigas gera naturalmente fortes conflitos. O filósofo alemão Georg Hegel diz que a ação só tem sentido se por trás dela houver um conflito que progrida dramaticamente, ou seja, evolua, atinja seu ponto máximo e se encaminhe para a resolução no decorrer da trama. Para esse filósofo, é necessário que haja um objetivo a ser cumprido pelo personagem. E esse objetivo deve ser fruto da vontade dele, que sabe o que quer e faz algo por isso. E ainda deve haver obstáculos para a realização desse conflito. Aí reside o conflito. O conflito basicamente é caracterizado pela presença de vontades contraditórias. Um personagem quer ou precisa de alguma coisa e outro personagem quer ou precisa de outra coisa. Mas os dois são colocados na mesma situação, um em oposição ao outro. O conflito nasce através desse choque de interesses entre os personagens, como acontece em Romeu e Julieta. O casal de jovens quer ficar junto e ambas as famílias não querem que eles fiquem. E os dois estão na situação de dependerem socialmente das famílias. Assim, o conflito central da história está colocado. Outro aspecto que devemos observar é que existem níveis diferentes de conflitos. Um primeiro nível seriam os conflitos internos, quando a luta do personagem é com ele mesmo. Ele vive uma crise de identidade ou uma crise de autoafirmação. Um segundo nível já seriam os conflitos pessoais, quando o protagonista enfrenta um antagonista, por exemplo, ou vários antagonistas, que podem ser família, amigos ou inimigos. E já um terceiro nível são os conflitos sociais, quando o protagonista trava uma verdadeira batalha contra um grupo todo de pessoas. E uma coisa muito interessante de se observar, pessoal, é que geralmente as grandes histórias possuem esses 3 níveis de conflito.
O primeiro nível, que é o conflito interno, o segundo nível, que é o conflito pessoal, e o terceiro nível, que é o conflito social. Então, sempre que você pensar em conflito, sempre que você estiver estruturando uma nova história, uma nova narrativa, se você vai criar uma história que vai ter essa estrutura dramática, pense em criar um conflito, ou pense em criar vários conflitos. Mas antes de desenvolver a sua história, por favor, leia a obra de Conceição Evaristo e leia também as peças de William Shakespeare. Preste atenção na dinâmica dos conflitos atuando nos personagens. Essas obras são fundamentais para quem escreve. Construir uma história é como construir um prédio. Se o prédio não tiver uma estrutura que sustente as paredes, pisos, portas, janelas, com o tempo o prédio inteiro vem todo abaixo. Com a narrativa escrita, para mim é a mesma coisa. Se a história não possuir uma estrutura, em um dado momento a história vai desmoronar. A estrutura mantém a história em pé, pessoal. Existem vários modelos de estrutura narrativas. Nós não conseguiríamos discutir aqui todas elas, mas podemos citar as principais. Você provavelmente vai reconhecê-las, tenho certeza, já deve ter visto alguma delas, mas por isso nós vamos apresentar aqui resumidamente cada uma delas e depois você vai seguir aí com a sua pesquisa pessoal, tentando encontrar qual dessas estruturas melhor vai funcionar com a sua história, com a sua narrativa. O importante é você saber que o seu processo criativo precisa ter esse repertório de estruturas, porque às vezes cada história demanda uma estrutura diferente de narrativa. Vamos aqui para a primeira estrutura, a mais clássica, que é a estrutura de 3 atos. Essa estrutura é muito conhecida entre os escritores, dramaturgos e roteiristas. Esse conceito você pode encontrar com mais detalhes na obra A Arte Poética de Aristóteles, e também está muito ligada aí à ideia de unidade de ação, aquela questão da história completa, com começo, meio e fim. Nela, você pode dividir a sua história em 3 partes: apresentação, desenvolvimento e desfecho. Simples assim. A divisão desses 3 atos geralmente são marcados por momentos importantes da história. São verdadeiros clímax entre atos. Como você pode ver aí na estrutura, no primeiro ato você apresenta o universo da história do seu protagonista. Você apresenta os objetivos, os conflitos e obstáculos que seu personagem irá enfrentar. Nesse primeiro ato, algo acontece e tira ele da sua rotina e o lança ao desconhecido. Já no segundo ato é onde a história se complica e se desenvolve, com ações, reações crescentes que elevam os desafios para o protagonista. Os desafios podem ser físicos, sociais e psicológicos. Mais ou menos no meio do segundo ato pode acontecer um ponto de virada na sua história, uma revelação, um acontecimento que muda a trajetória do protagonista e cresce a complicação e tensão até o confronto. Esse seria o clímax do segundo ato. Já no terceiro ato, é o momento do confronto com o antagonista da sua história. Nesse momento, nós estamos no clímax do terceiro ato. Os segredos são revelados e o protagonista segue em direção à resolução de sua trajetória, conquistando ou não o seu objetivo. Essa estrutura dos 3 atos é muito utilizada no cinema e no teatro, mas serve também para várias outras linguagens narrativas. Outra estrutura bastante conhecida e muito utilizada é a jornada do herói. Essa estrutura nasceu com Joseph Campbell em seu livro O Herói de Mil Faces, e o autor Christopher Vogler fez uma adaptação dessa teoria em seu livro A Jornada do Escritor. Essa estrutura possui 12 etapas. Vamos ver cada uma delas aqui. A primeira etapa é o mundo comum, que basicamente apresenta o protagonista e o universo em que ele vive. É o estado atual da história e a rotina de cada um que vive naquele universo. Mas em um dado momento nós atingimos a segunda etapa, que é quando o herói recebe o chamado aventura. É quando algo acontece e coloca o protagonista diante de um problema, conflito ou desafio, tirando-o do mundo comum em que ele vive e partindo para um lugar desconhecido. É nesse momento que o herói pode se esbarrar na terceira etapa, que seria a recusa do chamado. É o momento em que o personagem se vê diante do medo, da insegurança e se recusa a cumprir a tarefa que se apresenta.
e isso vai trazer novas complicações à história. Esse estágio pode ou não acontecer, depende da sua história. Você pode colocar um herói recusando o chamado e isso terá consequências, mas também esse estágio pode não estar dentro da sua estrutura. Mas, segundo Campbell e Vogler, após a recusa do chamado, o herói teria o encontro com o mentor, que é quando o protagonista encontra alguém que irá guiá-lo, aconselhá-lo, ajudá-lo a entrar nesse mundo desconhecido e a vencer todos os obstáculos. E é nesse momento que o herói passa para a quinta etapa, que é a travessia do primeiro limiar. Nesse momento, o herói entra num mundo desconhecido ou numa situação em que ele precisa aprender coisas novas sobre esse novo universo. E aí ele entra na sexta etapa, que seria as provas, aliados e inimigos, que é quando o herói, para sobreviver nesse universo, ele vai precisar passar por alguns obstáculos ou alguns testes, e também irá se deparar com personagens aliados e inimigos que podem ou não ser apresentados a ele através do mentor. E depois do herói já estar adaptado a esse novo universo, é o momento que ele entra na etapa da aproximação da caverna oculta, que é quando o herói ou heroína descobre o lugar onde está o seu principal inimigo ou antagonista. E é nessa altura da trajetória que geralmente acontece a oitava etapa, que seria a aprovação suprema. E esse momento já é um grande desafio ou até mesmo um confronto que o herói precisa enfrentar com perigo mortal. É nessa luta que talvez o herói saia com sequelas, machucados, ou ele passará por uma grande transformação, que o levará diretamente à nona etapa, que seria a recompensa, né? Logo após esse confronto, o herói sairá dessa aprovação com a recompensa, um elixir, uma cura, um tesouro. E de posse desse tesouro, ele vai precisar retornar ao seu mundo comum. E é nesse momento que ele entra na décima etapa, que seria o caminho de volta. Essa etapa, ela parece muito segura para o herói, mas o fato dele ter já vencido o inimigo supremo despertou a ira de seus aliados, e o caminho de volta, levando esse elixir ou essa recompensa, se torna ainda mais perigoso. E tão perigoso que o levará direto à 11ª etapa, que seria a ressurreição. Esse é o ponto de maior clímax da sua estrutura, pois o inimigo que parecia vencido ressurge e pega o nosso herói de surpresa. E é o momento em que o herói realmente corre maior perigo e passa bem perto da morte, às vezes chegando a morrer de fato e depois voltar dos mortos. E voltando dos mortos, ele já estará preparado para a 12ª etapa, que é o retorno ao mundo comum com o elixir. Esse é o momento do reconhecimento do protagonista como novo herói, perante a sua família, amigos ou comunidade. Porque o herói vai trazer consigo o objetivo de sua busca, o elixir, a recompensa, e ele vai instaurar uma nova ordem no seu universo. Essas são as 12 etapas da jornada do herói. Essa estrutura nós podemos reconhecer na grande maioria das histórias do universo patriarcal, histórias de ação e aventura e a história de guerreiros. Mas nós não temos somente estruturas para as histórias de trajetória do patriarcado. Agora a gente vai ver uma estrutura não tão conhecida do universo feminino, que seria a promessa da Virgem. Essa estrutura narrativa pertence ao universo feminino e foi desenvolvida pela escritora Kim Hudson em seu livro A Promessa da Virgem, escrevendo histórias do despertar criativo, espiritual e sexual feminino. Bom, essa proposta é bem interessante porque, tendo como referência a jornada do herói, a autora chegou a fazer uma pesquisa estudando os padrões e arquétipos femininos encontrado nos contos de fadas. Vale ressaltar aqui que o termo A Promessa da Virgem não tem somente um significado sexual, pessoal, mas sim uma expectativa social, uma promessa que a personagem já tem assim que nasce. Ela já vem ao mundo prometida a alguém ou a alguma coisa, ou seja, sua vontade não importa. Um detalhe bem interessante, pessoal, é que essa jornada não precisa ser percorrida somente por personagens mulheres. Vamos lembrar aqui que arquétipo não tem gênero, então a gente pode ter um personagem masculino dentro da trajetória da Promessa da Virgem, do jeito que a gente pode ter uma personagem feminina dentro da trajetória do herói. E assim como a jornada do herói, a jornada da Promessa da Virgem também possui as suas etapas. Vamos ver cada uma delas aqui. Primeira etapa, a Promessa da Virgem geralmente vivem em um mundo dependente.
onde ela esconde a sua essência para se adequar às imposições dos outros sobre ela. Essa imposição pode ser do marido, da família ou da comunidade, e ela depende disso para viver, até ela chegar no segundo estágio, que seria pagar um preço da conformidade. Esse preço da conformidade é uma certa insatisfação com a sua vida, pois ela tem que viver conforme as regras que lhe são impostas e ela aceita isso, pagando o preço de poder não ser ou não fazer o que ela mais deseja. E é nesse momento da trajetória da Virgem que ela chega na terceira etapa, que seria a oportunidade de brilhar. Um belo dia, a personagem, por força do acaso, recebe uma oportunidade de fazer algo que ela nunca tinha feito. E ela se descobre e sente que nasceu para fazer aquilo, e ela veste o papel. E é nesse momento que ela entra no quarto estágio, que seria o mundo secreto. Ela fez esse algo, gostou e descobriu um mundo secreto para ela. A partir desse momento, ela encontra um sentido para sua própria vida e cria o seu mundo secreto, onde ela pode desfrutar. E é nessa etapa que se inicia um conflito dentro dela. E esse conflito é a quinta etapa da trajetória. Na quinta etapa, ela se vê entre o mundo dependente e esse mundo secreto. A personagem aí começa a transitar entre seu mundo secreto, onde ela pode ser quem ela é, quem ela realmente é, e o mundo dependente, onde ela tem que ser o que querem que ela seja. E como ela tem que transitar esses dois mundos, ela passa a viver com medo de que ela seja descoberta, entrando assim na sexta etapa de sua jornada, que é quando ela não se enquadra mais no mundo. Essa duplicidade de migrar entre o mundo secreto e o mundo dependente faz ela crescer e ela perceber que o mundo dependente é pequeno demais para ela. Ela começa a ser displicente em relação ao mundo dependente, transitando entre o mundo secreto e o mundo dependente. Ela acaba se sentindo cada vez mais confiante e é nesse momento que ela pega pela sétima etapa dessa trajetória, que seria quando ela é pega brilhando e o reino onde ela vive entra num caos. É geralmente nesse ponto da história que a personagem tem lá o seu mundo secreto e aí alguém do mundo dependente descobre esse mundo secreto que ela tem e ela é pega brilhando, Ela é pega atuando nesse mundo secreto. E a família, os amigos, o lugar que ela vive entra num caos, Porque eles não entendem o porquê dessa rebeldia de ter esse segredo, de ter essa dupla personalidade. E é nesse momento da trajetória que ela entra na oitava etapa, que é quando ela abandona ou é expulsa do mundo dependente e vaga pelo deserto, aprendendo mais sobre esse mundo externo, um mundo que ela não conhecia. E naturalmente, quando essa personagem começa a conhecer o mundo, começa a explorar novos personagens, novos horizontes, ela entra na nova etapa, que é a nona, que é quando ela decide não voltar mais e decide assumir a sua personalidade e brilhar para sempre a sua luz. E assim que essa personagem decide brilhar a sua luz, a história parte para a décima etapa, que é quando o reino precisa se reorganizar e buscar um equilíbrio, porque a personagem principal, a promessa da Virgem, ela não volta mais, ela se descobriu e partiu para o mundo. E nessa décima etapa, esse reino, essa família, essa empresa, ou esse universo onde ela vivia, precisa se reorganizar e aprender a viver sem a personagem. Então aí nós temos uma ruptura, uma separação nesse momento da jornada. A nossa Virgem, a nossa protagonista, ela sai pelo mundo recolhendo novas experiências, vivendo esse ser que ela realmente é. E por outro lado a gente tem o reino numa situação de caos que procura se reorganizar porque perdeu a sua personagem principal. E é nesse momento que a nossa história agora vai entrar na 11ª etapa. É quando a Virgem ela retorna ao reino e encontra o reino diferente. E o reino encontra a Virgem também diferente. E esse reino passa a brilhar ainda mais porque passa a viver sobre novas regras. E essa estrutura é bem diferente também da jornada do herói. Enquanto a jornada do herói busca transformar o mundo, a Virgem busca primeiro transformar-se a si mesma internamente para só depois transformar o mundo. Histórias do universo feminino se encaixam muito bem nessa estrutura e é uma estrutura também muito contemporânea.
né, a gente tem novas referências do universo feminino nas histórias, sejam elas histórias infantis, adultas, filmes de ação, suspense, terror. Se vocês quiserem ter mais referências dessa estrutura, basta assistir os filmes Mulan, Frozen, o filme Cisne Negro. Nós temos também o clássico filme O Psicopata Americano, que é um personagem masculino, mas totalmente dentro da trajetória da estrutura feminina. A gente tem também O Segredo de Brokeback Mountain, né, que está dentro aí da estrutura da Promessa da Virgem. Toda vez que a gente tiver um personagem que ele tiver submetido à pressão, à opressão de um universo em torno dele, preste atenção, porque pode ser que o seu personagem precisa ser estruturado na trajetória da Promessa da Virgem. A última estrutura que vamos falar aqui é a estrutura do Kishotenketsu, uma visão de mundo oriental japonesa na forma de narrar histórias. E olha que interessante, nessa estrutura o conflito não é tão importante e nós vamos ver o porquê. Originada na poesia chinesa, essa técnica criativa logo se espalhou e sofreu variações, e ajudou a dar forma a várias narrativas japonesas, coreanas e também de outras regiões do Oriente. No Japão, ajudou a criar as narrativas dos mangás, anime, literatura, jogos de RPG e cinema japoneses. E são histórias divididas em 4 atos, Kishotenketsu. E quais são os significados do Kishotenketsu? O Ki significa início ou introdução. O Sho significa desenvolvimento ou ampliação. O Ten significa virada ou complicação. E o Ketsu significa conclusão. Mas a conclusão não é uma conclusão com um ponto final, tá? Mas é algo muito mais amplo em termos de compreensão. Então, às vezes, a conclusão da estrutura Kishotenketsu pode ser um final em aberto. Essa estrutura nos dá uma forma de narrar histórias sem a necessidade de usar o conflito como principal motivação, mas sim deixar os personagens mais soltos e abertos ao mundo, ao universo dentro da trama. Kishotenketsu conecta com textos diferentes para aprofundar e aumentar a experiência narrativa do espectador. Vamos ver um exemplo aqui dessa estrutura de 4 atos do Kishotenketsu. Primeiro, as personagens são filhas de Toya em Osaka. Segundo, a filha mais velha tem 16 anos e a mais nova 14. Terceiro, historicamente no Japão, os guerreiros mataram seus inimigos com arco e flechas. Quarto, no entanto, as filhas de Toya matam apenas com os olhos. Nós temos aí apresentação, desenvolvimento, virada ou complicação e conclusão. Perceba que no primeiro ato a gente conhece, né, as filhas de Toya. No segundo ato a gente descobre quais são as idades dessas duas meninas, que na verdade é um desenvolvimento do primeiro ato, né? O primeiro ato o personagem é apresentado. No segundo ato, a gente tem algumas características dessas personagens. E no terceiro ato, nós temos uma informação totalmente nova, que é a informação de que, historicamente no Japão, os guerreiros batalhavam com arcos e flechas. E aí a gente entende no quarto ato, na conclusão, onde as duas histórias se encaixam. Percebam que duas histórias que particularmente parecem não dialogar, acabam se encontrando dentro da estrutura do Kishotenketsu. Então, não é o conflito o motivador, mas sim a forma como as histórias se cruzam e os personagens acabam nos apresentando. A gente vai conduzindo muito mais os personagens do que a gente vai criando a relação através do conflito com ação e reação. Grandes exemplos de histórias estruturadas no Kishotenketsu são os filmes de animação do Miyazaki. Seus filmes utilizam essa estrutura do Kishotenketsu, onde os personagens aparentemente estão soltos pelo mundo, interagindo nesse mundo, e de repente informações novas vão sendo acrescentadas e lá no final todas as histórias se cruzam e aí a trajetória daquela personagem protagonista acaba ganhando um novo sentido. Então, se você quer se aprofundar mais nessa estrutura do Kishotenketsu, assista aos filmes de animação Miyazaki. Voltando a falar de estruturas, existem outras estruturas aí que nos ajudam a narrar as histórias. Essas são as 4 mais conhecidas, mas a gente ressalta aqui
que estrutura não é receita de bolo, pessoal. A estrutura é apenas uma pequena parte de todo um processo de criação de narrativa de histórias. Estrutura é para se estudar e te auxiliar na construção e não usar como regra absoluta. Sempre que você for criar uma história, pense em qual é a estrutura narrativa que vai conduzir, que vai sustentar a sua história. Como encontrar a voz narrativa do personagem? Quando eu pergunto isso, vocês devem estar pensando sobre narrar em primeira, segunda ou terceira pessoa. Isso tem mais a ver com ponto de vista narrativo. E aí existem duas questões. Uma é em relação ao ponto de vista narrativo e outra é sobre a voz narrativa do seu personagem. Quando o narrador é um personagem e ele conta a história na qual participa, ele narra em primeira pessoa. Por exemplo, conto essa história porque vivi. Agora, quando o narrador se dirige diretamente ao leitor, como se ele também fizesse parte da história, aí o autor está narrando em segunda pessoa. Um exemplo é: eu, assim como você, somos cúmplices desse crime. Agora, nós temos também o narrador observador, e ele conta a história como alguém de longe, que só observa e não participa. Se o seu romance fosse começar com a frase "Eles chegaram diante da casa abandonada", você estaria com ponto de vista narrativo em terceira pessoa. Essas são escolhas que naturalmente precisamos fazer quando pensamos em escrever uma obra, principalmente se for uma obra literária. Mas, além do ponto de vista narrativo, precisamos encontrar também a voz narrativa dos personagens. Cada personagem precisa ter a sua própria voz narrativa, senão todo mundo fica falando do mesmo jeito. Marcelino Freire, um mestre na arte da escrita, diz que para encontrar a voz narrativa, nós precisamos primeiro encontrar o núcleo emocional da fala do seu personagem. E qual é o sentimento que move a sua personagem e, por consequência, a história? Pense aí em qual é o núcleo emocional do seu personagem. Se o seu protagonista for movido pela raiva, ele vai usar verbos, tons mais explosivos, falas mais ásperas, cortantes. A fala vai sempre conter uma possibilidade de explosão. Já se o núcleo emocional do seu personagem for o rancor, a mágoa, os verbos, os tons e o silêncio serão outros. Percebe que você vai escrever de uma outra forma quando o sentimento move a fala dos seus personagens? Tente imaginar como uma pessoa com raiva fala. Agora tente imaginar como uma pessoa com rancor, com mágoa, fala. Essas falas terão frases diferentes. Portanto, elas terão vozes diferentes. Assim, é uma das formas de você encontrar a voz narrativa do seu personagem, além do ponto de vista narrativo da sua história. Se você prestar atenção em qual sentimento o seu personagem nutre, qual é o núcleo emocional dele, você naturalmente vai estar mais próximo de encontrar a sua voz. Mesmo que durante a sua trajetória haja transformação e o seu personagem saia de um núcleo emocional e vá para outro, como ir do amor para o ódio ou da tristeza para a alegria. Vejamos um exemplo aqui da personagem Arya Stark na série Game of Thrones, que foi adaptada dos livros As Crônicas de Gelo e Fogo, do autor americano George R.R. Martin. Na primeira temporada, seu pai, Eddard Stark, é traído e decapitado pelo rei. Arya, após a dor da perda do pai, é tomada pela raiva e começa a cultivar um profundo sentimento de vingança. A partir daí, Arya Stark faz uma lista de inimigos e inicia sua jornada para se tornar uma guerreira assassina. Preste atenção nessa fala da personagem. Meu nome é Arya Stark e eu quero que você saiba disso. A última coisa que você verá será um Stark sorrindo para você enquanto você morre. Isso é o que ela diz quando se vinga do primeiro nome da sua lista. Essa é uma personagem em que o seu núcleo emocional é a ira, e isso traz a voz dela em cada ação, em cada fala. Se você tiver pleno domínio das emoções do seu personagem, as palavras que você irá escrever sairão da boca dele e não da sua. Seguindo aí o conselho do nosso mestre Marcelino Freire, procure o núcleo emocional do seu protagonista.
e você vai encontrar a voz narrativa da sua escrita e dos seus personagens. O momento da escrita. O primeiro rascunho de qualquer coisa é uma merda. Quem disse isso não fui eu, foi Ernest Hemingway, e eu acredito que ele tenha razão. A primeira escrita de um texto, seja romance, conto, dramaturgia para teatro, roteiro audiovisual, não importa. É sempre uma escrita muito torta e muito precária. As ideias ainda estão se formando na nossa cabeça e os personagens ainda estão um pouco embaçados. Quando escrevemos a história pela primeira vez, tudo parece um pouco desfocado, mas é bom que seja assim. Nós precisamos tirar as imagens, os cenários, as personagens, suas falas de nossa cabeça e imprimi-las no papel ou na tela do computador para que elas vivam. É preciso concretizar semanas, meses ou até anos de pesquisa e começar a dar formas a borrões de ideias, sentimentos e conceitos que imaginamos por tanto tempo antes de começar a escrever. Esse processo é importantíssimo. É importantíssimo também saber que esse material ainda não está acabado. Aliás, ele ainda está ganhando forma. Essa primeira escrita, pessoal, é uma grande porção de argila que precisa ser esculpida para futuramente se transformar numa obra. E a gente tem que entender que a primeira escrita de um texto é um processo muito prazeroso. É onde podemos dar vazão a tudo aquilo que passamos muito tempo imaginando, encenando na nossa mente. Colocar toda essa massa de história na escrita do texto é um momento fundamental. E se sua pesquisa foi consistente e o seu trabalho de investigação do universo, personagens, conflitos, ações e trajetórias foi meticuloso, você vai conseguir escrever seu texto do começo ao fim sem maiores problemas. Feito isso, a primeira versão do seu texto vai estar pronta e aí é o momento de descansar. Passe alguns dias, diria até uma semana, longe desse material. Procure se afastar para começar a ver a sua obra com mais distância, com mais espírito crítico e com muito mais isenção. Passado esse tempo, comece uma nova fase. Aí entra o momento da reescrita. E agora você pode começar a ler, reler todo o material, corrigir os erros, perceber cenas superficiais, falas mal escritas e tudo mais. Comece a marcar com marca-texto todos os pontos incoerentes do seu texto. Faça marcação com marca-texto mesmo, imprima o seu texto, leia e faça anotações. Depois dessa revisão, peça para alguém de confiança ler esse texto e lhe dar as primeiras impressões do que achou. E esse é um momento muito importante. Ouça, ouça e ouça o que as pessoas têm a falar do seu texto. Não importa o que você quis dizer, importa o que os leitores estão entendendo daquilo que você escreveu. A gente tem que entender, pessoal, que muitas vezes a gente tem uma ideia na cabeça e acaba escrevendo outra coisa no papel. E o problema não está no leitor, não. O problema está em nós escritores. A gente é que precisa perceber, corrigir, analisar, mas principalmente ouvir. O trabalho de escrita e reescrita é esse. Escreve, descansa, lê, reescreve. Escreve, descansa, lê e reescreve. É assim que você vai trabalhar, é assim que você vai lapidar a sua história e vai valorizar o seu texto. Mas, sobretudo, ouça as pessoas que leem o seu texto. Leia, mas também escreva. Para quem quer escrever, é primordial que se leia. Leia muito. Leia os grandes clássicos e leia as obras contemporâneas. Nós precisamos abastecer o nosso repertório de referências, de ideias. Mas, sobretudo, quem deseja escrever, além de ler, é preciso que escreva. Praticar a escrita é essencial. Não adianta muito ficar com ideias na cabeça, contos, peças teatrais, romances e não escrever. A escrita permite a revisão, a correção, lapidação do texto, mas isso, gente, só é possível uma vez que o texto esteja ou no papel ou na tela do computador. Outra questão importante também é estabelecer uma rotina de leitura e de escrita. Há escritores e autores que trabalham muito melhor pela manhã
e outros escritores que rendem muito mais à madrugada. Às vezes o silêncio da madrugada pode ajudar a manter a concentração, mas cada um tem um método de trabalho e um não é igual ao outro. Eu, por exemplo, produzo mais e melhor no período da manhã. Geralmente eu não escrevo cenas importantes no final da tarde. Deixo essas cenas para escrever sempre pela manhã. Parece que eu tenho mais foco e concentração no período da manhã. Mas é importante que você descubra qual é o melhor horário para você. Qual é o horário que você trabalha melhor? Descubra. Manhã, tarde, noite, madrugada. Essas questões vão te ajudar a estabelecer uma prática de escrita e te ajudar a estabelecer também uma rotina de trabalho. E rotina de trabalho leva diretamente à produção da obra. Ficar somente pensando, divagando, imaginando uma história não adianta nada se você não colocar todo esse esforço de criação em palavras, frases e parágrafos. Por isso, pessoal, leia muito e escreva mais ainda. Essas reflexões que tivemos aqui durante esse conteúdo foram apenas sugestões de caminho, alguns apontamentos para você que pensa em criar e desenvolver histórias por meio da escrita criativa. Não fique satisfeito somente com esse conteúdo não, pessoal. Procure, se informe, conheça o processo de trabalho de outros autores que você admira, porque eles terão muito a lhe ensinar. Estude, reflita, mas sobretudo, produza. Todas as obras de referência citadas aqui durante essas nossas reflexões ficarão disponíveis num arquivo PDF que você poderá acessar através desse QR Code que está aparecendo na tela. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que essas referências te ajudem a trilhar o seu próprio caminho. Esse trabalho só foi possível por conta do edital PROAC Expresso Lab, Lei Aldir Blanc 2020. Se você quiser entrar em contato conosco, é só nos procurar nas redes sociais. Nos vemos por aí, nas esquinas escritas do mundo. Valeu!